para nós concluirmos aqui a porção, 15ª porção. Bo. Bo significa vai. Achados e perdidos, foi perdido um quipá lá na rua, lá na frente do prédio da Maine. É seu? Hã? É do seu pai? Aqui, Levi. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nesta tarde nós queremos agradecer a você, ao Eterno, mesmo com um dia quente, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor aquece o nosso ser, a nossa alma, o Senhor estabelece a Tua palavra, o Senhor rege a Tua palavra no meio de nós, o Senhor coloca o homem no seu devido lugar, para que ele possa tomar as verdadeiras posições, assumir aquilo que está nos seus corações, e assim nós louvamos a Ti. Obrigado pela força que é em Ti, Pai, pela manifestação do Teu Espírito no meio de nós. Nós reconhecemos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, Ele habita nesta casa, dando toda a condição para que nós possamos entender e compreender da Tua palavra. Nós não estamos no meio de homens nem de mulheres letrados, mas estamos no meio de pessoas, ó Pai, que submetem à Tua vontade, tentam compreender com toda a força que há em nós, ó Pai, a Tua palavra, para que nós também não venhamos decepcionar a Ti. Mas diante de Ti nós louvamos o Teu nome. Muito obrigado. Obrigado pela proteção, pela alegria, pela coragem, pelo amor, pela proteção, pelo acolhimento que há nesta casa. E assim nós louvamos o Teu santo nome, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. A 15ª porção, essa tarde vai ser uma tarde difícil por causa do calor e o sono, né? As pessoas chegam nesse horário e já estão com sono por causa do tempo quente. Nós interrompemos pela manhã falando que bo, esse verbo que significa vai, ele dá continuidade a toda intervenção que o Eterno está fazendo no Egito, ainda continua fazendo nessa porção, vai concluir, no 16ª porção ele conclui toda essa intervenção divina ali nos golpes que são estabelecidos sobre o Egito, na figura do seu representante maior, Faraó. E nós falamos que quando ocorre uma intervenção, a intervenção ocorre para que venha coibir um ato fora do padrão ou alguma ação fraudulenta que ocorre no meio de nós. Então Adonai se levanta, torna-se um ato público e vai fazer uma intervenção sobre qualquer ato que esteja fora do padrão ou de forma fraudulenta. Nós também falamos que citamos Isaías capítulo 30, mas não fomos lá. Então vamos lá para você ver esta intervenção de Adonai quando há alguma ação minha e sua que esteja fora do padrão Torá ou uma ação fraudulenta que esteja em nossas mãos. No capítulo 30, o profeta Isaías vai mostrar para mim e para você essa intervenção. Ali, a partir do verso 27, ele diz assim, Isaías 30, verso 27. Ele diz assim: o nome do Eterno vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como um fogo consumidor. Parece que vai se aproximando uma grande tempestade, né? Para estabelecer juízo e julgamento, mas é a força de Adonai se levantando numa intervenção. Verso 28. A sua respiração é como o ribeiro que transborda e chega até o pescoço. Ele peneira as nações com peneira de destruição. Ele coloca nos queixos dos povos um freio de fazer errar. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, alegria de coração.
como aquela que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Eterno, a rocha de Israel. O Eterno fará ouvir a glória da sua voz, e mostrará o golpe do seu braço, com indignação de ira, e labareda de um fogo consumidor, e tempestade forte, o dilúvio e pedra de Saraiva. A voz do Eterno desfará em pedaços a Síria, quando ele a ferir com a vara. A cada pancada do bordão do juízo que o Eterno der, haverá tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Tofete estará preparada há muito, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pira é fogo e tem muita lenha. O sopro do Eterno como torrente de enxofre e acende. Então você vê que Adonai aqui está falando sobre a Síria, a intervenção que ele vai fazer, vai estabelecer aqui a vinda de Nabucodonosor para coibir tudo que está fora de padrão e de forma fraudulenta. Então, tanto para Faraó, quanto para os seus aliados, e quanto para nós também, o Eterno vai interpor sua autoridade, porque envolve, quando ele faz isso, é porque envolve algum comprometimento na integridade física ou espiritual. Eu falei, né? Ou de uma casa, ou de uma família, ou de uma cidade, ou até de um estado. Por isso que ele se levanta de uma nação, exatamente. Então ele vai se levantar para interpor a sua autoridade nessas condições. Então o verbo pô da Paraxá tem como propósito penetrar, fazer entrada no seio do seu ouvinte. Nós falamos, e depois nós vamos fazer a leitura, que ele vai penetrar no seio de Faraó, para fazer anular toda a intenção de Faraó. O verbo, alguém me chamou? O verbo bo, ele é potencializado pela voz de Adonai. A voz de Adonai vai tornar o verbo forte. E vai ser, por que vai ser feito isso? Porque a voz do Eterno, nessa potencialização, ela deve ser obedecida imediatamente. Essa é a voz do Eterno, porque traz um sentido de um verbo imperativo, bo, vai, executa. Essa forma imperativa que traz o verbo é o modo verbal pelo qual se expressa uma ordem. Olha só que interessante isso, para você entender que quando Adonai levanta a sua voz, aqui nós vemos no Isaías capítulo 30 que parece que veio uma grande tempestade forte, mas a movimentação da voz do Eterno vai falar em todas as vertentes para mim e para você. Ele vai usar a força, mas também vai usar a mansidão, a tranquilidade, para que você e eu possamos compreender a voz dele. Então, essa forma verbal imperativa é a forma pela qual se expressa uma ordem, um pedido, um desejo, uma súplica, um conselho, um convite, uma sugestão, uma recomendação, solicitação, orientação, e também vem como um alerta ou um aviso. Todas essas vertentes que eu falei de aplicação do modo imperativo do bo é aplicada por Adonai. Ele vai chegar ao homem, ele vai pedir ao homem, ele vai aconselhar o homem, ele vai fazer um convite, uma sugestão, e vai fazer um alerta e um aviso, dando toda a orientação para que o homem não venha se perder no seu caminho. O profeta Isaías, ali no capítulo 30, ele diz assim no verso 21. Olha ali para você, nós estamos nele ainda, né? Ele diz assim: quer te desvie para a direita, quer te desvie para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Esse aqui é um exemplo perfeito da voz de Adonai sobre o homem. Ele aqui vai expressar uma solicitação, um pedido, uma orientação,
um alerta, um aviso, todas as vertentes que vêm na voz de Adonai. Por quê? Porque a ordem vem da boca dele. E o salmista, no Salmo 29, fala que a sua voz é poderosa. Nós cantamos Kol Hashem, né? Aquela música que se canta aqui, Kol Hashem. O Salmo 29 é uma voz poderosa. O salmista diz, olha para você ver, o salmista consegue, nas suas palavras, ali no Salmo 29, estabelecer todas essas vertentes da voz poderosa, do verbo imperativo que sai dos lábios de Adonai. Ele diz assim, olha, esse salmo é salmo que é lido em todo serviço sinagogal. Em todo início de serviço sinagogal se lê ou se canta o Salmo 29. É um salmo estabelecido para isso, para que quando você adentra a congregação ou adentra a sinagoga, quando você vai começar um serviço de adoração a Hashem, você tem que entender que você está diante daquele que vai falar com você. Diz assim, olha, dai ao Eterno, ao Filho dos Poderosos, dai ao Eterno glória e força. Dai ao Eterno a glória devida ao seu nome, adorai ao Eterno na beleza da sua santidade. Olha o verso 3. A voz de Adonai, eu vou ler em outra versão, você acompanha na sua. A voz de Adonai sobre as águas. O El da glória troveja. Adonai sobre as águas imensas. A voz de Adonai na força. A voz de Adonai na magnificência. A voz de Adonai abatendo os cedros. Adonai abate os cedros do Líbano. Ele os faz dançar como uma novilha. O Líbano, o Sirion como o antílope. A voz de Adonai extrai deles chamas de fogo. A voz de Adonai faz tremer o deserto. Adonai faz tremer o deserto de Cádiz. A voz de Adonai faz tremer os carvalhos. Desnuda as florestas. Em seu palácio todo diz glória. Adonai habita o dilúvio. Ele habita, Adonai como rei em perenidade. Adonai dá energia a seu povo. Adonai abençoa o seu povo pela paz. Lindo isso aqui, né? É o Kol Hashem, que é cantado, é lido, é manifestado em todo o início de serviço na casa do Eterno, para que o homem venha entender e compreender que ele vai estar diante daquele que tem uma voz poderosa, que vai penetrar em mim e você. Não há como você esconder o que está dentro do teu coração, é que Adonai penetra e conhece o que há em você. No hebraico, a voz é Kol Hashem, voz do Eterno, né? O termo refere-se a um som produzido pelas cordas vocais. Porém, em Elohim, a voz é potencializada. Torna-se em todas as variáveis para anunciar a sua verdade, a sua vontade na compreensão dos sentidos humanos. Ele não vai falar somente por cordas vocais. Ele vai falar em todas as variáveis. Ele vai falar pela natureza, ele vai falar pelo canto, ele vai falar por todas as formas. Você não vai moldar, não vai conseguir moldar Adonai. Como é que ele faz isso? Através da manifestação do seu Espírito. Por isso que quando Ulisses pela manhã estava nos ensinando, eu lembrei de Apocalipse capítulo 2, que diz que as comunidades ouçam o que o Espírito diz às comunidades, né? É ali que fala Apocalipse capítulo 2. Por causa dessas variáveis de anunciar a sua vontade, para que você e eu, nos nossos sentidos, possamos ter compreensão daquilo que Adonai tem para nós. O poder soberano de Hashem se expressa na voz. Qual voz? Aí os comentaristas dizem que ele se apresenta na voz do shofar, no toque das trombetas, no estabelecimento das alianças, no estremecer dos trovões. Ele vai utilizar todas as variáveis para falar comigo e com você. Ele vai utilizar todos os recursos, isso, todos os recursos para chamar a minha e a sua atenção. Senão você vai falar bem assim, o cara tem problema de audição, como é que ele vai ouvir? Adonai vai falar com ele de outra forma.
Então ele vai utilizar essas variáveis que ele tem na mão para aguçar o meu e o seu sentido. Mas ele fala grandemente pela tua palavra através das profecias. Você e eu não possamos cessar as profecias, porque Adonai fala através delas, das profecias. Mas aí é que há o cuidado, porque o homem sabedor disso vai fazer a profecia como instrumento de desvio, de manipulação do homem. Manipulação da vida humana. O êxito, os comentaristas dizem que o êxito da Torá, a voz de Moisés e a voz do Eterno, elas são similares. Bonito isso aqui quando eu li. Eles usam outra palavra, eles falam que são intercambiáveis. Eu nem usei essa palavra aqui porque é muito chique, né? Intercambiáveis. É uma palavra que possa ser trocada pela outra e você não vai perceber aonde está a voz de Moisés, aonde está a voz de Adonai. Por causa desta unidade que Adonai penetra nele e ele fala não só em Moisés, assim como muitos dos profetas de Israel. Da mesma forma acontece com os deuses. Eles são similares aos falsos profetas. Os deuses vão ter essa mesma similaridade, eles são intercambiáveis com os falsos profetas. Por isso que você vai ver ali no início, na porção passada, você vê os magos fazendo as mesmas movimentações que Moisés. As mesmas movimentações. Por quê? Porque as vozes dos deuses são similares às vozes do falso profeta. Ali no capítulo 7 do Êxodo, no verso 1, diz assim: Adonai diz a Moisés: vê, eu te dei como Elohim a Faraó. Arão, teu irmão, será o teu inspirado. Então ele já estabelece ali Arão como aquele que vai ouvir e vai anunciar a voz de Adonai. A voz de Moisés vai ser similar à voz de Adonai. Vai ser similar. Pela boca de Arão aí. E pela boca de Arão também. Tanto Moisés quanto Arão. Apesar de os comentaristas dizerem que Shemot não pertence a uma literatura profética. O que são as literaturas proféticas? São os livros dos profetas. Isaías, Jeremias, Abacuque. Eles consideram como literaturas proféticas. Eles falam que Shemot, Êxodo, não é um livro de uma literatura profética, mas é um livro que torna-se inspirador aos profetas, pela unidade que você vê que ocorre entre Moisés e Adonai. Torna-se um livro inspirador para os profetas, porque a voz de Adonai é pela boca de Moisés que se cumpre. A voz de Adonai, essa voz que tem um modo imperativo de atuar, ela é reconhecida pela boca de Moisés. O teste que você faz e o verdadeiro profeta consiste em suas palavras, é que essas palavras se cumprem. Quer ver? Vai lá comigo em Deuteronômio capítulo 18. Nós vamos ler 2 textos aqui. O teste para o verdadeiro profeta consiste em o quê? Em que sua palavra se cumpre. Então o verdadeiro profeta é aquele que a palavra vai se cumprir. Qual é o nosso problema? Esse é o critério humano. Hã? Esse é o critério humano. Esse é o critério humano. Que a profecia tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Na hora que ele acha que tem que se cumprir. Esse é o critério. A profecia vai se cumprir. Vai. O critério humano vai querer que essa profecia ocorra na vontade, no tempo. Lembra que nós falamos do tempo? Do homem. No tempo do homem. Adonai dá uma profecia hoje, você quer chegar em casa, essa profecia se realiza. Nós falamos da semana passada, quando o Ulisses estava ensinando sobre isso. Aqui em Deuteronômio, capítulo 18, você vai ler comigo. Diz assim, olha, a partir do verso 15, um texto que todos nós conhecemos. Diz assim: o eterno teu Elohim te suscitará um profeta como eu.
Então há já um estabelecimento de uma regra. O profeta tem que ser da mesma estirpe de Moisés. Por isso que Shemot, mesmo não sendo um livro de inspiração um livro profético, ele é um livro de inspiração profética por causa dessas palavras de Moisés. O Eterno teu Elohim te suscitará um profeta como eu no meio de ti, e de teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que pediste ao Eterno teu Elohim em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Eterno meu Elohim, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Lembra quando o Eterno vai se manifestar ali para anunciar a tua palavra, e o povo fala assim: não, Moisés, deixa que Adonai fala com você e você fala conosco, porque eles temiam a voz de Adonai. Ele fala bem assim: então o Eterno me disse, falaram bem que disseram, verso 18: eu lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, Moisés. Porém as minhas palavras na tua boca, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Mas o profeta que presumir de falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que a palavra não procede do Eterno? Quando o tal profeta falar em nome do Eterno, e o que disse não acontecer nem se realizar. Essa palavra não procede do Eterno. Com soberba falou tal profeta: não tenhas temor dele. Esse verso 22 é o verso que o manipulador usa para se desviar da profecia dada por Hashem. Ele fala bem assim: a palavra que lhe foi dita não acontecerá. Essa palavra que ele falou para você até hoje não se cumpriu. Eu lembrei daquele exemplo simples que a senhora deu, né? Moisés está tirando o povo do Egito aqui, e qual é o objetivo? Adentrar a terra prometida. Então é simples, né, Ulisses? Ele sai ali do Egito, passa aqui e entra ali na terra prometida. Um dia, dois, faça isso. Não, com muita gente. Com muita gente pode botar mais um pouquinho, né? Uma semana, vamos dizer isso. Quanto tempo que Israel ficou no deserto? A palavra se cumpriu. Muitos morreram porque não criam que essa palavra iria se cumprir. Muitos se rebelaram no meio do caminho. Por quê? Porque tinha alguém no seu e no meu ouvido dizendo: ó, não é dessa forma. Não é dessa forma que se cumpre a palavra de Hashem. Porque naturalmente a palavra do falso profeta pode se cumprir, até com antecedência. A palavra do falso profeta, aquele que falou não no nome de Adonai, pode se cumprir. E por seguinte, é preciso examinar também o conteúdo da palavra profética, se a voz do profeta é similar à voz de Adonai. Então, aquele critério de que a voz de Moisés e as vozes dos profetas de Israel, elas são intercambiais, palavra bonita, né? Ou melhor, elas são similares, é o critério máximo que você precisa identificar se a palavra é profética ou não. O profeta tem que ser, Rita, similar a Moisés, similar a Isaías. No relacionamento com Adonai. E a predisposição de se apresentar diante de Hashem. Você vai ver, você sabe muito bem, se você pegar os livros proféticos aqui, você vai ver que os profetas não têm vida fácil. Eles não têm, eu creio que eles não tinham um Shabat deleitoso, como nós estamos tendo hoje. Não. Era o tempo todo tentando forjar na cabeça do homem as palavras de Adonai. Isso não é de pouca monta, não, é de muita. Olha, volta aí a palavra aí, vai lá no capítulo 13 de Deuteronômio, para você ver.
se a voz do profeta, ela precisa ser similar à voz de Elohim. Tem que ser vozes intercambiais, guarda essa palavra, similares, iguais. Diz assim no capítulo 13 de Deuteronômio: quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal, um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Está vendo? O profeta, o sonhador, ele deu um sinal, ele fez um prodígio, mas ele não é similar à voz de Adonai. Ele fala assim: olha, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador. O eterno vosso Elohim vos prova para saber se amais ao eterno vosso Elohim de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Se você habita numa casa amada. Hoje nós estávamos cantando ali, e nós cantamos aquele verso que fala assim: e o eterno dá sono ao seu amado, não é isso? Aos seus amados, né? E eu falei assim: eterno deve me amar, porque eu estava com muito sono, até pouco tempo atrás aí. Eu falei, por causa disso aqui, olha, você precisa reconhecer que o eterno vosso Elohim vos prova para saber se amais o vosso Elohim de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha o verso 4: andareis após o eterno vosso Elohim, a ele temereis, os teus mandamentos guardareis, a sua voz, está vendo? Ouvireis, a ele servireis e a ele vos achegareis. Aquele profeta sonhador será morto, porque conduziu a mim e a você a abandonar o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Aquele profeta, verso 5, será morto. Falou rebeldia contra o eterno vosso Elohim, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o eterno vosso Elohim, para andares nele. Assim tirareis o mal do meio de ti. Ficou fácil isso aqui, hein? Quando o profeta vir sobre você e te desviar da palavra de Adonai. Mas as coisas não vão ficar fáceis aqui. Olha o verso, próximo verso. Se teu irmão, aquele que você ama, que você confia, seu amigo, aqui ó, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, Adonai vai apertar para ver se o relacionamento íntimo familiar é mais importante do que ouvir a voz de Hashem. Ele diz assim: olha, o teu amigo mais íntimo te incitarei em segredo, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses, deuses que não conheceste nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe, de um ao outro extremo da terra. O profeta e sonhador, você conseguiu se desviar, porque ele falou contra a palavra do Eterno. E o seu irmão? E o seu filho? E o seu parente íntimo, aquele que você ama, te incitar em segredo? Você vai cair na mesma prova para saber se você ama ou não Adonai. Ao verso 8: não atenderás, nem ouvirás, não terás piedade dele, não o pouparás. Entrega ele na mão do Eterno. Entrega ele, nem o esconderás, põe ele diante de Hashem. Certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Verso 10: tu o apedrejarás, até que morra, porque procurou apartar-te do eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Assim todo Israel, ao sabê-lo, temerá, e já não tornará a fazer maldade como está no teu meio. Está vendo? Ele vai apertar mais um pouquinho. Olha o verso 12: se alguma das tuas cidades que o eterno teu Elohim te dá, para ali habitares, um lugar aprazível que você mora, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e te citaram aos moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses, deuses que não conheceste, então inquirirás e informar-te-ás com diligência,
perguntará se for verdade que se cometeu tal abominação no teu meio. Certamente ferirá ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente com tudo que nela houver, até os animais. Ajuntarás o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade com que o seu despojo queimarás totalmente, para o eterno Elohim. Será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Também nada reterá a tua mão do que foi condenado à destruição, para que o Eterno se aparte do ardor da sua ira, e use de piedade e de misericórdia para contigo, e te multiplique como jurou a teus pais. Se ouvires a voz do Eterno teu Elohim, e guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazer o que for reto aos olhos do teu Elohim. Você está vendo aqui que o texto de Deuteronômio capítulo 13, ele é muito claro para mim e para você. Quando eu estava lendo esse texto, eu achei, lá na Brit Hadashah, 2 Pedro, capítulo 1, vai lá para você ver. A Brit Hadashah é o Segundo Testamento, segunda carta de Pedro, capítulo 1, lá embaixo, no verso 20 ao verso 21, ele diz assim: chegaram? Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana. Por isso que você vai ver e reconhecer que os profetas sofrem na carne. Os profetas sofrem na carne por causa dessa questão. Porque não é da vontade do profeta anunciar aquilo que Adonai pôs na boca dele. Mas homens, diz ele, falarão da parte de Elohim, impelidos pelo Espírito do Santo. É o Espírito de Adonai que vai impelir o profeta a se levantar e anunciar a voz de Adonai. Está vendo? Hã? A palavra de Adonai, a voz de Adonai, ele é irresistível ao profeta. Ele não consegue reter a palavra de Adonai. Esse efeito precisa ser feito em mim e em você. A palavra de Adonai não pode simplesmente ser ouvida no ouvido e sair no outro. Ela precisa estar em você para que você vai anunciar a outros. Ela é irresistível, irmãos. Você não se contém com a palavra do Eterno. Tem uma porção do profeta Jeremias, Léo, que Jeremias fala bem assim, eu sempre lembro desse texto, fala assim: Eterno Elohim, tu me iludiste. Porque o profeta estava sofrendo muito, mas ele fala, mas a tua palavra é irresistível. Não tem como conter a tua palavra. Ele precisa ir e anunciar. Precisava falar, porque a palavra é irresistível. A voz de Adonai é irresistível. Ela é poderosa, diz o salmista no Salmo 29. Como nós cantamos e ouvimos. A voz do Eterno é poderosa. E Yeshua ensina que Elohim o enviou para falar a sua palavra. Yeshua diz isso, lá em João capítulo 8, no verso 47, Yeshua fala bem assim: quem é de Elohim, ouve as palavras de Elohim. Assim, pois, não ouvis, porque não é de Elohim. Vai lá para você ver, João capítulo 8. Eu li, mas vocês não leram. Vai lá, João, na Brit Hadashah ainda, no capítulo 8, Yeshua vai anunciar isso. Vamos ler a partir do verso 42 do capítulo 8 de João, livro de João. No verso 42, diz assim: disse-lhe Yeshua: se Elohim fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Elohim e aqui estou. Ele está falando que ele precisa ir fazer aquilo que Adonai mandou. Não vim por mim mesmo. Lembra que nós lemos de 2 Pedro? Não é da vontade humana fazer isso? Ele diz, não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem, diz ele? Por que você não compreende a palavra que eu falo, diz Yeshua? Porque não podeis ouvir a minha palavra.
Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, é o acusador, e quereis executar o desejo dele, por isso que não ouve. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Porque pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Elohim, ouve as palavras de Elohim. O motivo por que não ouvis é porque não pertenceis a Elohim. Simples, Yeshua, né? Simples, simples, simples. Você não ouve. Esse ouvir aqui é ouvir e obedecer a voz poderosa de Adonai. Você não ouve e não obedece porque você ainda não pertence a Adonai, diz Yeshua. Você não pertencendo a Adonai, você pertence a outro, menos a Adonai. Você pertence a outro, não a Adonai. Você não ouve a voz de Adonai. Quando não ouve. Quando não ouve a voz de Hashem. Assim o profeta Isaías vai desafiar o falso profeta. Vai lá ver esse desafio. Quando fala-se falso profeta, fala-se dos seus similares, os seus deuses. O profeta vai desafiar o falso profeta a declarar as coisas que hão de vir. Ele vai desafiar o falso profeta. Vai lá, Isaías capítulo 41. O profeta Isaías é um profeta atuante nessas questões. Nós ouvimos hoje ele no capítulo 40, mas vai aqui no capítulo 41. Olha o verso 21, por favor. O desafio que ele faz ao falso profeta, aos falsos deuses. Ele diz assim no capítulo 41, verso 21. Apresentai a vossa causa, diz o Eterno. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o seu fim. Ou mostrai-nos as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Está vendo o desafio? Você vai anunciar essas coisas por vocês. Vocês vão anunciar essas coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei o bem ou fazei o mal, para que nos assobremos e juntamente o vejamos. Olha o verso 24. Mas sois menos do que nada. A vossa obra é menos que nada. Abominação é quem vos escolhe. Quem faz a adesão ao falso profeta, aos deuses, torna-se uma abominação. Lembra que nós estávamos hoje pela manhã falando da letra Reish, que é uma letra forte porque traz a potência da voz de Adonai, que o Reish está presente em todas as manifestações de trovões, de fortes águas, de tempestades, porque ele é forte, porque ele vai levar o homem, ele mostra o homem na sua plenitude, que o Reish significa princípio, Rosh, cabeça, mas de uma condição ele leva o homem à sua abominação. O homem se torna abominável quando ele deixa de ouvir a voz de Hashem. A voz do Eterno vai exigir dos seus ouvintes, irmãos, uma tomada de posição, minha e sua. Adonai vem e vai exigir uma tomada de posição. Para onde eu vou? A quem eu devo ouvir? Ou a quem eu devo seguir? Se você ouvir isso na sua mente, é Adonai fazendo a sua intervenção na sua vida. Para onde eu vou? Não é assim? Para quem eu devo ouvir? Quem eu devo seguir? Lá em 1 Reis, não precisa, lá no capítulo 18, verso 21, diz assim, o profeta vai dizer assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos?
Se o eterno é Elohim, segue-o. Agora, se é Baal, o seu Elohim, segue-o. Porém, o povo não respondeu nada, porque estava nessa situação: onde eu vou? Para onde eu quero ir? A quem eu devo seguir? Porque até que não ouviu a voz de Adonai, não ouviu a voz de Hashem. E Yeshua fala a mesma coisa lá em Mateus, que ninguém pode servir aos dois senhores, porque você vai odiar um, amar o outro, ou vai se dedicar muito a um e vai desprezar o outro. Ele fala que você e eu não podemos servir a dois senhores, a dois Adon. Essa é a voz que vai exigir de mim, de você, uma tomada de posição. A quem eu vou servir? Se você quer servir a Adonai, serve a Adonai. Nos moldes do profeta Moisés, nos moldes do profeta Isaías, Jeremias, Malaquias, sob a orientação do Espírito que vai falar, uma voz que vai falar atrás de ti, andai por esse caminho, segue esse caminho. E por um maior exemplo que nós temos hoje, que é Yeshua, o Messias. Moisés utiliza uma expressão interessante para uma tomada de posição. A expressão que Moisés usa é: quem é por? Ele vai usar essa expressão quando ele encontra uma patuscada, né? Como diz o Espírito. Quando Moisés desce do Sinai com as duas tábuas, encontra um festejo em volta de um bezerro de ouro. Se chama-se patuscada. Nós vamos começar um período de patuscada agora. Um período de patuscada. É igualzinho ali no Egito. É igualzinho. Ele vai interpor os Bene Israel. Ele diz assim: ele vai se manter à porta do acampamento. Não chega nem a entrar no acampamento. Ele diz: quem é por Adonai? Quem é por Adonai? A mim, ele fala. Junto a mim. Todos os Bene Levi juntaram-se a ele. A voz de Adonai aqui torna-se emergencial e irresistível, como falei. Emergencial e irresistível. A força deste verbo vem carregada de julgamento diante de um confronto inevitável contra um Deus que não tem características divinas, que é Faraó, mas tem características humanas. Os falsos deuses têm características humanas e não divinas. Vai lá ao Êxodo capítulo 10, onde começa a porção. Olha que interessante, se você e eu não vamos entender isso. No capítulo 10, logo no início, do verso 1 ao verso 3, olha o diálogo de Adonai com Moisés. Ele diz assim, capítulo 10, verso 1. Adonai diz a Moisés: venha Faraó, sim, eu torno pesado o seu coração e o coração dos seus servos, para colocar esses meus sinais no seu seio. No seio de Faraó. Ele vai penetrar no coração de Faraó para colocar os seus sinais, para intervir na ação de Faraó, e para que narres aos ouvidos de teus filhos e do filho do teu filho aquilo que eu brutalizei no Egito. Meus sinais que coloquei neles. Você vê que aqui o autor já não diz pragas, já não diz golpes, ele vai falar de sinais. É um sinal para Faraó. Por isso que vai ter mandamentos para o Egito e mandamentos para nós. Diz ele assim: os meus sinais coloquei neles, vós penetrareis, sim, eu Adonai. Ao verso 3, Moisés vem com Arão a Faraó e lhes diz: assim diz Adonai, o Elohim dos hebreus, até quando te recusarás a responder diante de mim? Despede o meu povo para que me sirvam. Adonai vem com peso aqui sobre o Egito, sobre o coração de Faraó. Cada golpe torna o coração de Faraó resistente. Ou em outras versões diz que o coração de Faraó fica reforçado, pesado. Os rabis ensinam que o Eterno dá firmeza a Faraó, a fim de que ele não ceda à adversidade, para que ele não ouça a sua própria voz, para que Faraó não ouça a sua própria
voz que impede do povo seguir. Mas aceite livremente deixar os filhos de Israel. Adonai penetra no seio de Faraó para cessar sua voz. Essa intervenção é devido ao que disse Faraó lá no princípio do confronto. Quando Adonai se apresenta, Moisés se apresenta a ele e fala assim: quem é Adonai? Quem é Adonai? Para que eu ouça a sua voz e despeça a Israel. Não foi uma afronta? Não conheço Adonai, também não despedirei Israel. Os comentaristas interpretam essa resposta de Faraó como um homem mundano, um homem que tem uma natureza carnal extremamente viva, acentuada. Ele não pode ouvir a voz de Adonai, muito menos obedecer a Adonai. Por isso que Faraó vai e se põe dessa maneira: quem é Adonai para que eu ouça a sua voz? Isso é Faraó, mas a mim e você não cabe mais isso. Não cabe mais. João, no capítulo 5, vai lá para você ver. Olha Yeshua novamente. Eu tive cuidado de buscar Yeshua, para que Yeshua também venha anunciar as mesmas palavras. Ali no verso 24, 25 diz assim, no capítulo 5 de João, verso 24: em verdade vos digo, que quem ouve a palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Elohim, e os que ouvirem viverão. Verso 26: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu o Filho ter a vida em si mesmo. Eu vos digo amém, amém. Quem ouve a minha palavra e adere àquele que me enviou tem a vida em perenidade. Não vem a julgamento. Esse não vem a julgamento aqui não quer dizer que você vai passar por essa vida sem provações. Vai passar sim, mas passou da morte para a vida. Você era um sujeito morto, agora tem vida. Amém. Eu vos digo, a hora vem, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Elohim, e aquele que ouvirem viverão. Se desta forma a tratativa com Faraó, por que eu não ouço a voz de Hashem? Se para Faraó tem essa tratativa, por que eu não ouço a voz de Adonai? Mas eu digo, de que forma eu ouço Faraó, o grande rei do Egito? Se você está diante de uma tratativa com Faraó, por que você não vai ouvir a voz de Hashem? Por que você ainda se recusa diante de todas essas evidências? Aí você fala assim: eu não ouço a voz de Hashem, mas como é que eu vou ouvir a voz de Faraó? Compartilhando com as suas ideias, simples, né? Compartilhando com as suas ideias, com seus costumes, buscando o seu auxílio, a sua segurança, o seu apoio. É isso que é compartilhar a voz e ouvir a voz do grande rei do Egito, Faraó. Isaías capítulo 30, volta lá de novo. Não deveria ter saído de lá, né? Isaías 30. Volta lá para você ver se você ouve ou não a voz do rei do Egito, e não consegue ouvir a voz de Hashem. Ele diz assim, capítulo 30, verso 1 do profeta Isaías: ai dos filhos rebeldes, diz o Eterno, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Está vendo? Para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó, e para se refugiarem na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó se vos tornará em vergonha, e a sombra do Egito vos trará confusão.
ai dos seus príncipes, ainda que os teus príncipes estejam em Zoan, e os seus embaixadores tenham chegado a Ranes, todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, que não traz ajuda nem proveito, antes vergonha e opróprio. Vergonha e opróprio. Opróprio, irmãos, é o estado ou uma condição que revela o alto grau de baixeza humana, torpeza, vergonha, adjeção, é uma degradação do homem, quando o homem alcança, quando profere ouvir a voz de uma manipulação humana. Você chega a essa condição aqui de baixeza, quando você deixa ser manipulado por uma voz humana. Opróbrio é o que prova uma extrema vergonha, um vexame, uma ação de desonra, de humilhação, que ocorre de maneira pública, que provoca o estado de adjeção extrema, o último grau de baixeza moral. No hebraico é rachá, o imoral. Tem a letra resh. O próprio é também um insulto, um ultraje, uma afronta, ou seja, uma infâmia, uma injúria que você lança contra outra pessoa. Essa é a condição daqueles que buscam conselho não com Adonai, que preferem ouvir a voz de Faraó do que ouvir a voz de Hashem. A voz do homem que vai desviar você e vai levar você para o inferno, porque não tem palavra de vida. Igual nós ouvimos a voz aqui semana passada, celebrando a Ávida lá. A voz do Egito, a voz de Faraó. A ousada, não foi? Exatamente. É bem ousada. O salmista, no capítulo 15, diz que torne-se semelhante a eles todos que fazem e que deles se confiam. Vai ficar igualzinho, semelhante. Tornar-se semelhante a Faraó, rei do Egito, é tornar-se apenas um som, pastor. Você não permanece, você se torna um som. Aqui no capítulo 46, é de Isaías? 46 de Isaías? É a nossa Haftará, isso mesmo. 46 do profeta Isaías. Jeremias, por isso que eu falei Isaías não, é Jeremias. Baruch Hashem. Viu como é bom você estar aqui? Capítulo 46 do profeta Jeremias. Eu vou achar aqui. Verso 17. Eu anotei aqui, ó. Ele diz assim: ali clamarão, Faraó, rei do Egito, porque você está acostumado a ouvir a voz do rei do Egito. Ali clamarão, Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Ele deixou passar o tempo assinalado. O tempo marcado nessa porção que nós vimos pela manhã. Ali, princípio dos vossos meses. O Rosh Hodesh, marcação de tempo. Deixou de passar aquele tempo assinalado, onde um dedo em rixa aponta para a peça no meio de nós. O som é apenas uma vibração que se propaga no ar. São vibrações. É a voz do homem. Ela se propaga, é a voz das cordas vocais. Ela se propaga no som. Você está ouvindo a minha voz, mas aquele sujeito que está lá no prédio, lá longe, ele não consegue ver, porque a minha voz se perde daqui uns metros ali. Tem uns amplificadores para que você possa ouvir, mas se propaga pelo ar, ela não permanece. E passa a ser conceito daqueles que tomam conselho e que se coloca debaixo do comando de Faraó, de uma voz humana. Se nós formos andar segundo a voz humana, nós não passaremos de um som, não vamos permanecer. Vamos passar como se não existíssemos. Esta é a denúncia de Bo para o dia de hoje, para esse tempo de hoje. Que o Eterno possa ter misericórdia de nós.
Você quer que nós vamos a Êxodo, capítulo 28? Aonde Jeremias aprendeu que a voz do homem é um sino apenas. É Gênesis, a senhora falou? Não, é Êxodo, capítulo 28. Êxodo, capítulo 28. Aqui, ó. Versículo 35. Ah, aqui, peraí. Olha só. A roupa do sumo sacerdote Arão, versículo 34, ela tinha uma campainha de ouro e uma romã. Uma campainha de ouro e outra romã. E haverá nas abas do manto ao redor. Estará sobre Arão quando ministrar, para que ouça o sonido humano. Esse texto aí, muito bom ter lembrado desse texto. Esse texto mesmo. Esse aqui texto, que Jeremias se inspirou, é Torá. Se inspirou, aí, exatamente. E os comentaristas dizem que esse texto diz assim: enquanto a voz de Adonai é uma potência, a voz do Eterno é poderosa, a voz do homem são apenas uns sonidos. É isso aí. É isso aí. É desse texto aqui, aí. Ó, é assim para que assinar na sua Bíblia isso aí, que é importantíssimo para mim e para você. Quando entrar diante do Eterno e quando sair, para que não morra. Isso mesmo, para que não morra. Amém. Eterno, muito obrigado pela tua generosidade para conosco, pelo teu cuidado que o Senhor está tendo com a tua casa, Eterno. Nós queremos dedicar as nossas vidas inteiramente a Ti, no serviço ao próximo, numa convivência em unidade com o teu Santo Espírito, para que nós não venhamos andar nem para a direita, nem cambalear para a esquerda, mas que nós viemos manter firmes as nossas posturas. Obrigado pela vida do teu filho, que hoje pela manhã anunciou e fez relembrar a cada um de nós a posição desta casa na tua presença, que é conduzida pelo teu Santo Espírito, que aprende da Torá a Brit Hadashah, toda a palavra anunciada por ti. Que nós possamos andar em linha com o teu Espírito e assim regozijaremos e louvaremos o teu santo nome, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.